Vale de Ossos Secos. Nós vamos estar, o nosso comentário dessa noite, essa palavra está registrando mais uma vez em Ezequiel 37, versículo 1 ao versículo 11. Essa é a palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. E quem conhece essa palavra fala sobre um vale de ossos secos. A palavra diz no versículo 1: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Essa visão que o profeta Ezequiel teve, esta visão, quando a mão do Senhor o apanha e o conduz para um vale cheio de ossos secos. E agora ele se depara no meio de um vale de ossos secos, diz a palavra do Senhor. E o versículo 2 que diz: e me fez andar ao redor deles, e era muito numerosa a superfície do vale, e estavam sequíssimos. Observe, meus irmãos, uma visão estranha que o profeta tem, uma visão estranha, porque ele é conduzido a um vale cheio de ossos, e o Senhor os conduz para andar sobre o vale, e ele percebe que aquele vale está imensamente cheio de ossos, e a palavra diz que aqueles ossos estavam secos. Um vale de ossos secos. E assim veio então, o Senhor pergunta: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Filho do homem, é possível reviver esses ossos? E ele diz: Senhor, tu sabes. Irmãos, dando sequência, ele diz: profetiza a esses ossos, versículo 4, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Se nós saltarmos para o versículo 11, nós vamos encontrar a palavra dizendo: então ele me diz, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, e eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. A casa de Israel representava o povo de Deus, o povo de Israel, um povo eleito, uma nação escolhida. Quando Deus diz a Abraão: em ti serão abençoadas as famílias da terra, Deus fala para Abraão que a sua descendência iria peregrinar em uma terra distante, uma terra alheia. E ali, aquela geração cresceu no Egito e tornou-se escravo do Egito, escravo de Faraó. E Deus os levanta dali, tira-os dali com a mão forte e poderosa para conduzir para Canaã, a terra prometida. Havia uma promessa de Deus que Deus daria a Abraão e os seus descendentes uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada. E Deus cumpre a sua palavra, tirando aquele povo, Israel, e os conduzindo para o Egito, saindo do Egito e indo para Canaã, que assim era a promessa de Deus. Mas Deus levanta Moisés para conduzir aquela geração, aquele povo,
aquela nação, e nós vemos que no meio, tempos a tempos, esse povo que era escolhido por Deus, eles desviavam-se, afastavam-se do propósito de Deus. Eles, muitas e muitas vezes, eles saíam da presença de Deus, não é uma pessoa, mas aquele povo, aquela nação que era escolhida para a finalidade daquele propósito, eles desviavam, afastavam, distanciavam de Deus, afastavam da presença de Deus, e por causa disso eles viviam e viveram em tempos diferentes, muitos tempos difíceis, vivendo no inteiro afastamento de Deus, e as consequências que eles viviam eram muito fortes, tremendas, e eles viveram em tempos diversos, tempos difíceis. E aqui, quando Deus levanta Ezequiel e traz essa palavra a Ezequiel, essa palavra referia ao povo de Israel, a nação eleita, a nação que era escolhida por Deus. Deus agora chama Ezequiel e diz assim: isso aqui é a situação da casa de Israel. Isso aqui é a situação de uma nação escolhida por Deus. Eles estão com um vale de ossos secos. Eles não têm vida. Perdeu a vida, perdeu o vigor, perdeu a esperança. Não há mais vida neles. Quando, naquela visão, a palavra diz que os ossos estavam sequíssimos. E ali, aparentemente, não havia mais esperança de vida naquele vale, ou para aquela nação. Não havia mais esperança, porque as esperanças haviam esvanecido. E o Senhor dirige ao profeta: por acaso pode reviver esses ossos? Ele não responde nem sim, nem não. Responde: Senhor, tu sabes. Meus amados, nós sabemos que o texto literalmente representava ali aquela nação. Mas as consequências de uma nação, ela pode ser vivida por pessoas de uma forma individual. O homem, depois que ele conhece a palavra de Deus, é chamado por Deus para um propósito. E Deus o chama, o elege como filho, para que ele ande e caminhe na sua presença. E a partir daí, ele tem uma vida na direção, no propósito, na palavra, dentro do chamamento de Deus. Mas ainda assim, é possível as oscilações na vida espiritual. E essas oscilações podem nos levar, ou qualquer um de nós, podemos ser levado a uma situação de afastamento completo de Deus, onde as nossas esperanças esvanecem, a nossa fé esvanece, a nossa confiança esvanece. Há muitas situações que nós podemos levar esse texto para os dias de hoje. Nós podemos ver há quanto tempo nós ouvimos falar da volta de Jesus. Muito tempo. E hoje pouco, ou ontem, podemos dizer, se hoje está diferente, pouco se fala na volta de Jesus. Por quê? Nós criamos uma expectativa. Em ano 2000, a Bíblia não falava, pessoas até referiam que aconteceria no ano 2000, e nunca a Bíblia falou em data, nem o próprio Jesus sabe o dia e a hora.
Mas como os dias se passaram, a esperança da vinda e da volta de Jesus para algumas pessoas, essa palavra foi esvanecida, a esperança passou, a confiança passou. E nós referimos a questão da volta de Jesus, mas também nós passamos por situações em nossas vidas, quando nós oramos a Deus e nós queremos uma resposta imediata. E às vezes nós somos fervorosos na nossa oração e nós clamamos a Deus algo, nós pedimos a Deus algo, nunca dirigimos a Deus, se for a tua vontade, Senhor, faça isso, mas nós clamamos, nós pedimos incessantemente, Deus, faça isso, Deus me dá aquilo, Deus, abre essa porta. E quando esses pedidos ou essas respostas são demoradas ou não são respondidas, porque Deus responde segundo a sua vontade também, aí bate aquele desânimo, bate aquela fraqueza, e muitas pessoas, eles vão para a estaca zero na fé, como diz, para o fundo do poço, e se esvanece. Nós encontramos na palavra de Deus sobre o perigo da apostasia dos últimos dias. Da apostasia dos últimos dias. E a palavra fala que nos últimos dias apostatarão a alguns da fé por dar ouvido a espíritos enganosos. E o que é isso? A pessoa, à medida que ele vai se esvanecendo da fé, ele acaba dando uma abertura para ensinamentos, para informações contrárias, e ele começa a absorver ensinamentos que não diz respeito à palavra de Deus, e a vida espiritual vai descendo, vai descendo. E muitas pessoas propõem que a queda espiritual fosse como alguém que tropeçasse pelo caminho e caísse. Não. A queda espiritual, ela muitas vezes é lenta, e a pessoa vai se esvanecendo da fé e abrindo porta para entradas de conceitos fora da palavra, de ensinamentos contrários à palavra, de heresia, de palavras que não é conveniente, não convém da Bíblia, da palavra de Deus, e a pessoa chega a uma situação espiritualmente sem forças. Quantos crentes estão dizendo não tenho força para orar? Quantos? Eu gostaria de ser uma pessoa de oração, mas eu não tenho forças para orar. Eu queria ser assíduo nos cultos, mas não tenho tempo para isso e também não tenho disposição para isso. Mas eu tenho tanta vontade de conhecer a Bíblia, só não tenho tempo para ler, né? E também não tem dado muito ouvido às mensagens que é trazido para ensinamento também. Então as pessoas acabam vivendo uma vida fraca, desanimada, sem forças, né? E muitos desviam completamente da palavra, muitos afastam. Nós andarmos por aí, nós vamos ver o número de pessoas que estão afastadas, estão distanciadas do Senhor, que deixaram a cruz de Cristo, que deixaram o Evangelho. Isso não aconteceu de uma forma tão rápida, mas o esfriamento espiritual, o desânimo espiritual, os conduz à queda, à fraqueza, ao desânimo. Até você, meu amado, que entrou aqui nesta noite, você pode estar dizendo: meu Deus, eu não sei por que eu estou aqui. Não sei por que estou aqui. Eu me sinto fraco, sem forças. Qualquer um de nós podemos estar nessa situação. Mas existe um outro lado dessa passagem também que nós podemos ser utilizados. Existem situações
para a nossa vida, que elas são tão difíceis aos nossos olhos, que nós perdemos a esperança. Quantas pessoas, às vezes, têm um problema na vida conjugal, e ele orou, e recebeu aconselhamentos, e passou tempos e tempos, e ele vê como sem saída, ele se sente sem saída, não vejo saída, né? Porque a circunstância o oprime, e que ele diz sem saída. Quantas vezes nós podemos ter um componente da nossa família, uma filha, um filho, ou um irmão, alguém próximo, que essa pessoa seja diferente do comportamento nosso, e o comportamento dessa pessoa não é aquilo que nós esperávamos, e nós podemos criar dentro de nós uma situação sem volta, dizendo, não tem volta. Quantas vezes nós dizemos que um problema não tem saída, que um problema não tem volta? Existem pessoas que estão doentes, enfermas, ao invés de firmar a fé em Jesus, colocar os olhos em Jesus como médico dos médicos, ele prefere ouvir as pessoas que estão ao redor com cara de triste, né? E transmitindo como uma situação sem saída. Porque dentro de nós, tudo começa dentro de nós, o que nós absorvemos, o que nós pensamos, a forma que nós reagimos diante dos problemas que nos cercam, e às vezes essa situação nos leva, nos coloca numa situação difícil, e quantas vezes essa situação é que nos coloca para baixo, os problemas nos cercam e leva a nossa vida espiritual para baixo, e nós não conseguimos reagir, e nós dizemos, não vejo saída para o meu problema. Quantos aqui já disseram alguma vez, não vejo saída para o meu problema? Alguns de vocês já disseram aqui alguma vez, não vejo saída para o meu problema? Alguns de vocês já disseram, tem alguns irmãos sinceros que disseram, que comprovaram que aos seus olhos não vejo saída para o meu problema. Mas sim, essa situação acontece, às vezes, quando nós entendemos que não há saída para nós não temos solução, mas Deus tem solução. Não há saída, não há, na nossa visão, uma alternativa. Aos nossos olhos não há uma alternativa, mas no propósito, na visão de Deus, há uma saída. Há uma saída, há uma porta aberta, onde você não está vendo. Há uma porta aberta. Diga para o irmão que está do teu lado, diz, irmão, há uma porta aberta, ainda que você não esteja vendo. Entenda isso. Pode repetir, há uma porta aberta, ainda que você não esteja vendo. Porque Deus não é Deus das coisas possíveis, mas das coisas impossíveis. E aquilo que ao homem é impossível, para Deus é possível. Então, o profeta se depara numa situação que é levado para um vale cheio de ossos, e ele anda por aquele vale, e agora ele é perguntado, filho do homem, é possível viver esses ossos? Ele diz, Senhor, tu sabes, tu sabes se é possível reviver esses ossos. Mas a palavra, no versículo 4, agora vem, profetiza a esses ossos e diz, osso seco, ouvi a palavra de Deus. É importante, irmãos, como nós reagimos
diante das portas fechadas. Eu disse que não há porta fechada para Deus, mas aos nossos olhos a porta está fechada. E como nós nos reagimos quando percebemos a porta fechada? Alguns de nós ficamos debaixo do cobertor. Outros ficam debaixo do cobertor, chorando. Outro começa a comentar para o mundo inteiro: a minha vida é um caos, não tem saída. Perdi a esperança de tudo. Como nós nos reagimos diante dos problemas que estão ao nosso redor? Como é que reagimos? E agora veio a voz do Senhor, diz a esses ossos secos, ou osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Agora Deus chama o profeta e dá uma missão a ele para profetizar sobre aqueles ossos. Profetiza a esses ossos secos para ouvir a palavra de Deus. Você é um chamado de Deus, um escolhido de Deus. Irmãos, e aquilo que nós pensamos, aquilo que nós profetizamos, aquilo que nós falamos, ela tem um efeito tremendo, Quando eu vejo um irmão com um problema, e na minha imaginação, a porta se fechou para aquele irmão, o que vai acontecer? Eu não vou contribuir de maneira nenhuma para a solução do problema. Se alguém está com um problema conjugal, foi o que nós colocamos primeiro. Veja bem, o que conselho nós teríamos para uma pessoa com problema conjugal? Se você tivesse de uma pessoa que te contasse sobre o problema difícil da vida conjugal, o que você teria, que palavra você teria para ela? Ou uma pessoa que tivesse com problema na vida familiar, de alguém da família, como você daria um conselho? Qual o seu conselho? Mas é aí que Deus entra com o profeta, profetiza a esses ossos secos. Ouvi a palavra de Deus. Ossos secos, a esperança para vocês. Ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, a esperança para vocês. Ouvi a palavra do Senhor. Quando Deus falava para aquela nação, Israel, Deus estava dizendo para o profeta: embora essa nação entrou em desobediência, afastou da minha presença, distanciou andando por caminhos errados, por caminhos errôneos, tem afastado completamente, entrado em ruína, mas há esperança para Israel. Profetiza a essa nação de Israel, diz a eles para ouvir o que o Senhor tem a respeito deles, Fala com eles para ouvir a voz do Senhor. Permita, fale a nação de Israel para que eles ouçam. Passe a ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor é poder. A palavra do Senhor é viva, eficaz. E a Bíblia diz que é cortante como espada de dois gumes, que entra na divisão da alma e do espírito. E quando você profetiza a palavra de Deus, profetiza, aconselha, ministra, usando a palavra de Deus com autoridade, há poder na palavra de Deus para entrar nas questões. Vidas são transformadas, vidas são libertas, vidas são restauradas pelo poder da palavra. Por isso, Deus estava dando ao profeta, fala a essa nação de Israel, fala a esses ossos secos, ouvi a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. No meio de todos os problemas, não desespere, ouça o que Deus está falando com você. Há tantos problemas que nós passamos em nossas vidas,
eu atravessei por alguns desses na minha vida. Alguns deles, mas um deles eu refiro muito bem. Não dava nem para falar, nem para comentar. Eu só dizia: Senhor, só o Senhor é Deus. Senhor, não há esperança nenhuma se não for o Senhor. Deus, se o Senhor não intervir, ninguém é capaz de mudar. Deus, ninguém tem condição de resolver essa questão se não for uma intervenção divina. Se não for uma intervenção divina. E na hora que você coloca a sua fé, Deus começa a agir. Na hora que você coloca a sua esperança em Deus, as coisas começam a acontecer. Na hora que você deixa de confiar em si mesmo e confia em Deus, as coisas começam a acontecer. Às vezes você está orando a Deus, clamando a Deus, e Deus está esperando você se posicionar para Ele te atender. Porque no meio da aflição, se você se encontra aflito, no meio dos problemas que você está vivendo, você não vai ter resposta. Se o seu clamor é com aflição, não vai haver resposta. O que diz o salmista? Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele ouviu quando clamei por socorro. E é necessário que a gente entenda que Deus vai entrar na hora que você esvanecer os seus ânimos, a sua ansiedade. A gente, na ansiedade, a gente busca tantas soluções e às vezes a gente não busca a solução que vem do Senhor, a solução certa, a solução capaz. E agora o Senhor diz: profetiza esses ossos. Eu quero nesta noite que você diga para o problema que está cercando a sua vida, aquele que você diz que não tem saída, você vai dizer: há saída sim para os problemas que me cercam, há saída sim para os problemas que me cercam. Começa a viver uma expectativa de fé, de confiança. Coloque a sua fé no Senhor, coloque a sua fé em Jesus. Aquilo que é difícil para você, mas para Deus não é difícil. O que você diz que não pode fazer, é certo que você e eu não podemos fazer, mas Deus pode. E você pode profetizar sobre os vales de ossos, sobre aquilo que é impossível. Quantas vezes nós encontramos pessoas que rejeitam a palavra, pessoas que desprezam a palavra, pessoas que não se importam com a palavra, pessoas que às vezes já foram na igreja há muito tempo, pessoas que são amigas suas, mas na hora que você vai falar do evangelho, ele não quer ouvir, e você diz que não tem saída. Não fale, não tem saída, porque Deus vai agir no tempo certo. A hora de Deus vai chegar, o impossível vai acontecer. Ore, coloque a sua fé no Senhor. Talvez todos nós temos pessoas que não são convertidas na nossa família, e que nós queremos muito que elas sejam convertidas. Espere em Deus, fale, profetize, fale da grandeza, do poder de Deus, porque Deus vai agir no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Aquela nação estava destruída, mas Deus chama o profeta e diz: há uma saída para aquela nação. Fala com eles para ouvir a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Nós vemos muito claro
esse texto referia à nação de Israel. Mas o versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Versículo 6, a segunda parte, diz assim: porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Às vezes nós conseguimos muitas coisas na vida, que nos alegra, que nos satisfaz. O Espírito é que dá vida, o Espírito que fortalece, é o Espírito que encoraja. Então, diz, profetiza o Espírito, e eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porém em vós o meu Espírito e viverei, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Há muitas bênçãos que nós podemos alcançar. Muitas e muitas pessoas conhecem a Deus, conhecem a palavra de Deus, e caminham, no meio do Evangelho, mas sem vida e sem força. Não há força, não há o Espírito. A palavra de Deus diz que nós somos templo, somos habitação do Espírito, e em nós habita o Espírito, né? E a palavra de Deus diz que nos últimos dias, do profeta Joel, diz: derramarei do meu Espírito, e a palavra fala do Espírito de Deus que move dentro de nós, para nos encorajar, para nos levantar, irmãos. Nós precisamos clamar ao Espírito Santo para nos encher, para nos encorajar nas nossas decisões da nossa vida. Nós não podemos ser crentes fracos, desanimados. Nós não podemos viver uma vida espiritual cansada, abatida, mas nós precisamos ser fortalecidos em Deus. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo, que tinha Timóteo como era um presbítero que acompanhava, mas um filho na fé, e a preocupação de Paulo com Timóteo é que ele vivesse uma vida fortalecida em Deus, fortalecida no Espírito Santo. E nesse tempo, amados, é importante que você entenda isso. Entenda que o Espírito Santo está em você. É propósito de Deus que o Espírito de Deus esteja em você. Esse texto fala ossos literais, corpos que se moviam, e o espírito do homem que se movia ali também. Mas a palavra, na sequência, ela fala sobre o Espírito de Deus na vida do homem. O homem sem Deus está morto, embora físico e espiritualmente, físico, né, está vivo, mas espiritualmente ele se mantém morto, afastado, distanciado de Deus. E aí entra, profetiza: venha sobre ele o Espírito, venha sobre ele o Espírito. Nunca houve um tempo em que nós precisamos de um mover do Espírito em nós para nos encorajarmos, para nos encorajar. No meio de toda a turbulência que passa as nações, e eu disse agora, nós vemos tantos assuntos sobre a volta de Jesus, principalmente nas redes sociais, uns com medo, outros projetando, outros utilizando sinais, não quero entrar nisso agora,
mas há uma movimentação. Mas o que a igreja precisa nesse tempo é de unção do Espírito Santo. A igreja precisa se levantar em Deus. Você, meu amado irmão, você precisa ser fortalecido em Deus, porque você, cheio de Deus, cheio do Espírito, você vai ter forças, coragem. A sua fé é aumentada para encarar as circunstâncias, os problemas, a dificuldade. Nós, como homem comum, carnal, natural, não vamos ter força quando depararmos da circunstância, mas você, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, você vai estar fortalecido para encontrar, para atravessar as adversidades na vida. Deus tem colocado na minha vida muitas pessoas, muitos líderes, pastores e líderes, que têm sido contribuição na minha fé. E hoje, por telefone, conversando com um pastor que tive a oportunidade de conhecer, essa semana, em breve, os irmãos vão estar conhecendo, e ele falando sobre o Evangelho do Reino. Muitos crentes estão querendo fugir da terra para fugir da tribulação, ou da grande tribulação, ou como lá no céu, um lugar de descanso. Lá no céu eu vou descansar. Nós criamos essa visão, mas a palavra do Senhor diz assim: venha o teu reino, estabeleça o teu reino. Aí a pergunta no meio de toda a turbulência que nós vemos nas nações, no Brasil, e que podemos assistir nas redes sociais, é possível viver na presença de Deus? Sim, é possível. Porque há da parte de Deus uma abundante graça derramada sobre os seus filhos, sobre a igreja. Entenda isso. Se você entender que Deus quer o controle pleno da sua vida, independente das circunstâncias que estão ao seu redor, a gente vê, a gente sai com a criança, a qualquer lugar os pais saem com a criança, e o pai está ali preocupado com a criança, pega na mão, segura ali, olha ali, e a criança está solta, está livre, está à vontade. Os pais falam: é perigo. Ele está ali na confiança do pai que está o protegendo. A confiança no pai o faz dar tranquilidade. É verdade tanto que uma criança, quando ela é apanhada num lugar solitário de seus pais, ela começa a gritar, é normal. Grita pelo pai, pela mãe, quando pega num momento de afastamento, porque ela tem essa dependência, mas enquanto ela tem a percepção de que o pai está ao redor, ela está solta, ela está livre, porque a confiança do pai o faz estar livre no meio dos problemas. Os adultos estão preocupados com os problemas, os adultos estão envolvidos com os problemas, mas a criança está livre, porque ela tem a proteção. E nós, Deus é pai, cuida de nós, entenda isso. Não importa o vale que você esteja passando, não importa os problemas que você está cercado, Deus tem uma unção especial para encher a sua vida. Deus tem unção de poder para derramar sobre a sua vida, para te fortalecer, para te encorajar, para que você caminhe, para que você não fique tão ansioso com: Senhor, eu vi tantas palavras proféticas, algumas pessoas dizendo assim: o mundo, Senhor, está tão difícil, volte logo, Jesus. E Jesus diz assim: venha o teu reino, estabeleça o teu reino.
Faça uma conexão com Deus. Diga para o seu irmão aí, que a sua maior conexão seja o Senhor. A sua maior conexão seja o Senhor. A sua maior conexão é o Senhor. Está entendendo o que estamos falando? A sua maior conexão é o Senhor. Ainda que o pai, a mãe, amigos, irmãos te abandonem, Deus não nos abandonará, porque a minha conexão maior é o Pai. O Pai estará conosco, Ele vai estar sempre conosco, e Ele não vai medir circunstância, Ele não vai avaliar circunstância. Ele diz: estarei convosco todos os dias da vossa vida, estarei convosco todos os dias da vossa vida. Observe isso, amados, né? Em Romanos, capítulo 8, versículo 2, a palavra diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida, o Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da garra da morte, do império da morte. Nós somos livres por Jesus. Entenda que você é livre por Jesus. Eu sou livre por Jesus. A lei de vida, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você é livre para caminhar com Jesus. Há uma unção de Deus na sua vida que te fortalece, que te encoraja. Não fique de cabeça baixa, não fique a lamentar, não deixe viver um mundo da depressão e da desconfiança, mas olhe para o Senhor, olhe para Jesus. Aquilo que é impossível para você não é impossível para Deus. Foi isso que o Senhor disse ao profeta: é possível reviver esses ossos? Ele disse: Senhor, eu não sei. Fale esses ossos. Ouça a palavra do Senhor. À medida que você começar a profetizar sobre os problemas que te cercam, minha vida na fé, a minha vida espiritual não vai ser interrompida pelos problemas que estão me cercando. A minha vida espiritual não vai ser interrompida por as pessoas que me afligem, por as pessoas que me criticam, pelas pessoas que me zombam, ou pelo que falam de mim. A minha fé não será abalada pelas circunstâncias que estão ao meu redor, porque eu creio na palavra. Profetiza contra o problema que você está vivendo, profetiza ao irmão que está passando um problema que você conhece, que você tem achado que é difícil. Profetiza para ele a saída para o seu problema, meu irmão. Há saída, há uma alternativa de Deus para o seu problema, há uma saída. Deus tem uma porta aberta para você, e profetiza para a vida do seu irmão essa oportunidade de Deus, essa saída que Deus tem. Olha o que diz a palavra no versículo 7, diz assim: então profetizei segundo o que me for ordenado. Então profetizei da maneira que me ordenou, e enquanto eu profetizei houve um ruído. Ai meu Deus, está acontecendo um milagre, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e ajuntavam em cada um seu osso. Se você colocar a sua confiança em Deus, vai acontecer coisa na sua vida, meu amado, que até mesmo você vai assustar. Meu Deus, um milagre. Meu Deus, um milagre. O impossível, você vai se deparar com o impossível acontecendo. E foi isso que aconteceu com o profeta, porque à medida que ele profetizava, as coisas aconteciam. À medida que ele profetizava, as coisas aconteciam, e ele percebia que as coisas estavam acontecendo, e Deus vai operar na sua vida aquelas coisas que estão travadas, que estão amarradas, que estão interrompidas. Deus vai começar a agir na sua vida, Deus vai começar a entrar nos problemas da sua vida e trazer vitória para aquilo que você está agarrado, que está preso.
a sua vida espiritual, Deus vai te levantar, te encorajar, e é necessário que haja uma reação dentro de você. Deus, aviva dentro de mim a tua obra. Deus, mova dentro de mim o teu querer, faça o teu querer, estabeleça em mim, Senhor, o teu propósito. Há uma situação que os irmãos conhecem, em João 11:38, Jesus, quando chegou na casa de Marta e Maria, já havia 4 dias que Jesus esteve ali, porque Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus, e Jesus disse: onde está o corpo? E eles saíram para o local do corpo. Jesus disse para Marta, disse para aquelas pessoas que ali estavam: retirai a pedra. Não vou pregar sobre esse assunto, só menção desse versículo. Retirai a pedra. Aí Marta, no versículo 38, ela disse: já cheira mal, já tem 4 dias. Marta disse a Jesus, tirai a pedra. A pedra é a incredulidade. E Marta disse: mestre, já cheira mal, tem 4 dias. Qual era a esperança de Marta? Nenhuma. Havia esgotado tudo. A circunstância do tempo e da visão que ela tinha das coisas já havia encerrado. Qualquer milagre ia acontecer. Na vida de Marta era impossível acontecer algo que já havia 4 dias. Já cheira mal. E ela diz: mestre, cheira mal, tem 4 dias. Jesus disse que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Aquilo que você diz, tem 4 dias, cheira mal, não tem saída. É isso aí que Deus vai entrar. Deus vai entrar nisso aí, entenda isso. Para aquele profeta, o que era impossível começa a acontecer. E ele percebe o agir, o movimentar daqueles vales, daqueles ossos. Ele percebe o movimentar. No versículo 9 diz assim: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que viva. E diz assim: profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles, e eles viveram. Eles se ergueram e reviveram. Vai acontecer na minha vida o que eu não estou esperando. Vai acontecer nessa igreja o que nós não imaginamos. Quem crê nisso? Vai acontecer nessa cidade o que nós não imaginamos. Vai acontecer na sua família o que nós não imaginamos. Porque a nossa mente limita. Ah, mas tem tanto tempo. Ah, mas tem isso. Ah, mas tem aquilo. Deus é Deus, dono de todas as coisas, do ouro, da prata. E o tempo é dele, a hora é dele, o agir é dele. E ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, diz a palavra, entenda isso. Ainda que alguns tenham. E ele diz: eu porei em vós o meu espírito e vivereis, e estabelecerei a vossa própria terra, na própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse e fiz,
diz o Senhor. O Senhor diz que desse derramar do Espírito, desse mover do Espírito, porém em vós o meu Espírito e vivereis. Porém em vós o meu Espírito. Tudo que tem a acontecer na sua vida, da parte de Deus, Ele está pronto a fazer. Ele está pronto. Enquanto você diz, eu estou esperando em Deus, Deus está dizendo, eu estou esperando por você, meu filho. Você de um lado diz, eu estou esperando em Deus. E Ele diz assim, eu estou esperando em você, meu filho. Porque enquanto nós esperamos o inconveniente, Deus aguarda um posicionamento nosso. Um posicionamento nosso. Deus quer alinhar a nossa vida com o propósito dele. Meu Deus, por quê? Por quê, Senhor? Por que não aconteceu? Por quê? Veja só, Ele está guardando um posicionamento. O que está faltando para você ser cheio do Espírito? O que está faltando para você ser batizado no Espírito Santo? O que está faltando para você evangelizar vidas, trazer vidas para Jesus? O que está faltando para você se posicionar, você se levantar nesse tempo de agora e dizer, eis-me aqui, Senhor, quero te servir melhor, quero estar na tua presença, quero andar contigo, quero caminhar. É você, meu amado, que precisa se posicionar, né? Nós profetizamos a palavra, há da parte de Deus uma voz ao seu coração, te encorajando e dizendo a você que você precisa se levantar, precisa se posicionar para o agir de Deus. Se levante, se posicione. Há uma unção de Deus sendo derramada. Na sua vida. Há um mover de Deus disponível, entende? Deus está neste lugar. O Espírito Santo move neste lugar. O Espírito Santo move na sua vida. Você tem ouvido a palavra muitas e muitas vezes. E o Espírito Santo fala ao seu coração. Fala ao seu coração. O Espírito Santo fala na sua vida sobre um alinhamento com Ele, um posicionamento que você precisa dar. Mas e a sua reação, como tem sido? Quantas vezes você teve a parar e dizer, Deus, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor, faz de mim o que Tu queres. Me dê a vida que o Senhor tem, me dê a unção que o Senhor tem, me dê aquilo que o Senhor tem reservado para mim, me dê, Senhor, tudo que o Senhor tem preparado para mim, me dê, Senhor, eu estou disposto a receber. Deus, eu quero mergulhar, entrar, eu quero me embriagar, né? No Teu Espírito, eu quero, Senhor, receber o que Tu tens. Há uma palavra de Deus para o seu coração. Encoraje, ouça a palavra de Deus. Perceba que há o Espírito de Deus tocando na sua vida. Quantas e quantas vezes você ouviu a voz de Deus? Às vezes duvidou, às vezes rejeitou, às vezes negou, negligenciou. Mas é uma voz constantemente. E às vezes você coloca numa balança, e o que está do lado de lá tem sido mais importante para você. O que está do lado de lá é mais importante para você.
Eu digo para muitos e muitos crentes que não estão dispostos a renunciar, porque existem coisas que é estabelecida para as vidas como coisas boas e agradáveis, e nós às vezes não estamos dispostos também a rejeitar, mas há uma voz poderosa movendo dentro de nós. O tempo é hoje, o tempo é agora, o momento é agora. Este é o tempo de Deus, que Deus escolheu para a sua vida, para você se posicionar